Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Pois bem, apreciar um pouco da maravilha daquilo que Deus nos deu, este sol em nossa frente, mostrando o fulgor da glória de Deus e poder contemplar a criatividade, a sabedoria do Senhor em cada detalhe da criação é algo realmente muito gracioso que Deus nos concede. Que coisa maravilhosa! E ver que Deus tem cuidado de nós. Sim, Deus tem cuidado de nós. E nós vamos para o Salmo 50, versículos 1 e 2, em que o salmista diz: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Deus falando. E falando tanto pela criação, quanto pela sua palavra, que está em nossas mãos. Sim, Deus fala e fala todos os dias, poderosa e graciosamente. Basta olhar para estas maravilhas, basta contemplar tudo aquilo que está ao nosso redor e que Deus criou. E poderemos ver como Deus fala, sim. Deus fala que Ele é Deus. E quando Ele fala que Ele é Deus, que é sábio, que é poderoso, que é justo, que Ele criou todas as coisas com muita bondade, quando Ele fala, Ele conforta o nosso coração. Porque quando Deus fala, mostrando a sua sabedoria na criação, Deus está nos mostrando que Ele, que cuida de nós, é poderoso para nos sustentar em tudo. Sim, quando você olha para a criação, você deveria ouvir Deus falar. Você deveria ouvir Deus falando pelos passarinhos que todos os dias têm um pão de cada dia. Você deveria ouvir Deus falar por cada planta, que mostra a beleza do cuidado de Deus, porque elas resplandecem formosura. E foi assim, inclusive, que lá em Mateus, capítulo 6, o Senhor Jesus nos falou para confortar o nosso coração por meio da criação. Ele diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeia, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Cada detalhe da criação mostrando para nós quem é Deus. Um Deus sábio, um Deus justo e poderoso. Porque a criação, ela manifesta a glória de Deus. Um Deus bondoso, misericordioso, ela perdura. Caso contrário, não estaríamos por aqui. Então, observe que Deus fala tanto pela sua palavra, quanto também pela criação. Ainda que esta, olha, cantando louvores ao Senhor, não possa nos conduzir exatamente a Cristo. Mas Deus sempre fala. E Ele nos falou pela sua palavra, assim como tem nos falado diariamente pela criação que Ele fez. E eu gostaria de aproveitar e chamar a sua atenção, porque Deus falou pelo seu próprio Filho. Como diz Hebreus capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ah, sim, Deus tem falado. E tem falado para que nós ouçamos, não é para que você despreze, mas é para que você escute a palavra de Deus, para que você escute Deus falando e falando sobre a salvação. Se já é gracioso, maravilhoso e confortador ouvir a criação falando que Deus é bom, que Deus é misericordioso e que por isso está nos sustentando, mesmo sendo nós pecadores. Se nós ouvimos Deus falar por meio da criação, que Ele é sábio e poderoso e pode cuidar de tudo que Ele criou, quão mais consolador não será ouvir Deus falando pela sua palavra, pelo seu próprio Filho, dizendo que Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quão mais confortador, quão mais consolador, quão mais animador será para o coração daquele que crê.
Portanto, escuta Deus falar. Quando você estiver aflito, olha para o mundo ao redor, a criação de Deus, e conforte o seu coração nas palavras que Deus faz ecoar da criação para nos confortar o coração. E quando você, porventura, começar a duvidar, porventura começar a olhar demais para si mesmo, ou mesmo para a maldade do mundo, o ser humano que é pecador, então ouça as palavras do Senhor Jesus, que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, a palavra de Deus ecoa, poderosa, graciosa, de tal forma que nós temos tudo o que precisamos para confiar nele. Temos tudo o que precisamos para confiar nele. Você tem um mundo, uma criação que mostra, que nos aponta a graça, a glória, o poder de Deus. E você tem uma palavra dita pelo próprio Filho de Deus para falar ao nosso coração, dizendo: o caminho da salvação sou eu, Jesus Cristo. Portanto, você tem tudo o que precisa para ter um coração confortado. Então, faça como disse Paulo em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Afinal das contas, com tudo isso que nós temos, por que estarmos preocupados? Jesus, em Mateus 6, disse: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Deus, o Senhor, tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós daquilo que é mais básico, as necessidades diárias da vida, mas Deus providenciou para nós algo mais maravilhoso ainda. Olhe, se já é bom ter o cuidado de Deus quanto à comida, quanto à bebida, quanto ao vestuário, quanto às necessidades básicas da vida, se já é bom ter o cuidado de Deus, saber que Deus não nos desampara nas nossas necessidades mais básicas, quanto mais saber do cuidado de Deus, quanto aquilo que é mais essencial, a eternidade. Veja, se Deus não negou nem seu Filho, antes o entregou por nós, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pois, por que então o nosso coração, tão pequenino, tão incrédulo, vive ansioso desnecessariamente? Não fique. Guarde o seu coração em Cristo Jesus. Olhe para a criação e ouça a palavra de Deus dizendo: eu sou Deus, eu fiz tudo e eu posso cuidar de tudo. Ouça a palavra do Senhor, as palavras do Filho de Deus dizendo: vinde a mim, eu sou o Salvador e eu posso salvar vocês para toda a eternidade. E então, descanse o seu coração em Deus, descanse o seu coração no Criador e no Salvador, Salvador de todo aquele que crê. E então, se alegre naquele que tudo isso fez para a sua glória, mas também com muito amor para com o seu povo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tua palavra, que é o teu poder para a salvação. E obrigado pela criação que ecoa a tua voz, mostrando tua glória e poder. Obrigado por tudo. Conforta sempre o nosso coração, chamando-nos a ouvir a tua voz, que ecoa, Senhor Deus, graciosa, para que descansemos o coração em ti e assim glorifiquemos ao Senhor na confiança. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.